Olá, hoje a gente dá uma olhada profunda em Deuteronômio capítulo 15. Isso aí, um capítulo que traz umas diretrizes assim bem específicas sobre dívidas, servos, ofertas, coisas da antiga sociedade israelita. E como as ideias bem fortes, né? Sobre justiça, comunidade. Exatamente. São leis antigas, claro, mas que revelam princípios éticos e sociais muito profundos. Mostram como eles pensavam o equilíbrio entre o indivíduo e a comunidade, tudo sob uma ótica divina, né? Legal. Então vamos lá. O começo já é impactante. A cada 7 anos, zerar as dívidas entre israelitas. Sim, o chamado Ano da Remissão do Senhor, uma medida bem radical se a gente pensar hoje. E interessante que era só entre os irmãos israelitas, né? Com o estrangeiro a regra era outra. Exato, a ideia parecia ser fortalecer os laços internos, a coesão da própria comunidade. Faz sentido. E qual era o objetivo principal disso? Olha, o texto é bem claro. Era para que não houvesse pobre no meio de ti. Era um ideal forte. Um ideal atrelado à obediência, pelo que entendi. Isso, a obediência aos mandamentos traria as bênçãos de Deus, incluindo a prosperidade. Então, essa remissão era parte da fidelidade que geraria um bem-estar coletivo. E aí fica mais interessante ainda, o texto meio que antecipa a malandragem, né? Totalmente! Adverte especificamente contra pensar. Ah, o 7º ano está chegando, não vou emprestar nada para esse necessitado aqui. É quase como ler a mente das pessoas, né? Impressionante. Pois é, e a ordem é o oposto. Seja generoso, de coração aberto, mesmo que o ano da remissão esteja próximo. E essa generosidade vinha com uma promessa, certo? De bênção no trabalho e tudo mais. Sim, uma promessa de bênção divina em tudo que a pessoa fizesse. Mas, ao mesmo tempo, um toque de realismo, né? Como assim? O texto também diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Ah, entendi. Então a generosidade não era só para cumprir tabela no 7º ano. Tinha que ser uma postura constante. Exatamente. Uma ordem permanente de ajudar os irmãos necessitados. E a motivação para isso é muito poderosa. A lembrança do Egito. Essa mesma. Lembra-te que foste escravo no Egito e o Senhor teu Deus te resgatou. A própria experiência de opressão e libertação deveria gerar empatia, sabe? E ação concreta pelos mais vulneráveis ali da comunidade. A memória coletiva como base da ética. Muito forte isso. Bom, botando um pouco de assunto dentro do capítulo, ele fala dos servos hebreus também, homens e mulheres. Isso. Depois de 6 anos de serviço, no 7º ano, eles deveriam ser libertados. E não podiam sair de mãos abanando, né? De jeito nenhum. A lei era clara. O senhor tinha que fornecer com abundância. Ovelhas, grãos da eira, vinho do lagar. Era para dar um bom ponto de partida para o recomeço. Uma espécie de acerto de contas generoso, então. Isso para garantir dignidade na liberdade. Mas aí tem aquela exceção que sempre gera discussão, né? O servo que não queria ir embora. Sim, essa é curiosa. Se o servo por amor ao Senhor, a família que talvez tivesse formado ali, e por estar bem dissesse, não quero sair livre, Ele podia ficar. Para sempre. podia se tornar um servo vitalício. Mas não era algo imposto, tinha que partir dele. E era formalizado com um ritual bem simbólico. Aquele de furar a orelha na porta. Esse mesmo, com uma só vela, marcava publicamente essa decisão voluntária, baseada num vínculo de afeto e bem-estar. E o texto ainda dá uma dica para o senhor não achar ruim liberar o servo, né? É verdade. Diz que libertar o servo não deveria ser visto como um peso, um prejuízo, porque o serviço dele nesses 6 anos valeu o dobro do que valeria um trabalhador contratado. Uma forma de valorizar o trabalho do servo. Exato. E, de novo, a promessa de bênção divina para quem cumprisse a lei com generosidade. Para fechar o capítulo, tem a questão dos animais primogênitos, os machos dos rebanhos. Sim, os primeiros machos que nascessem das ovelhas, cabras, vacas, eram consagrados ao Senhor. E o que isso significava na prática? Não podiam ser usados para trabalho, certo? Certo. Nada de colocar o boizinho primogênito para arar a terra, por exemplo. E o que se fazia com eles, então? Eles deveriam ser comidos. Uma vez por ano, a família levava o animal até o local de culto central que Deus escolhesse, e ali eles o comiam numa refeição festiva perante o Senhor. Uma refeição sagrada, comunitária.
E se o animal tivesse algum defeito? Sei lá, fosse manco, cego? Aí a regra mudava um pouco. Ele não podia ser sacrificado formalmente no altar, mas podia ser comido em casa mesmo no dia a dia. Ah, tipo como se fosse um animal de caça comum. Uma gazela, um veado, como o texto compara. Exatamente essa comparação. E nesse caso, tanto as pessoas consideradas puras quanto as impuras cerimonialmente poderiam comer. Mostra uma certa flexibilidade, né? Sim, mas tinha uma restrição que não mudava nunca, né? O sangue. Esse era proibido consumir de qualquer jeito. Tinha que ser derramado na terra. A santidade do sangue era um princípio absoluto ali. Entendi. Então, fazendo um balanço do capítulo 15, a gente vê um sistema bem complexo, né? Que tenta amarrar economia e ética. Sem dúvida. Tem o perdão periódico de dívidas para evitar desigualdade extrema, tem a exigência de generosidade constante com os pobres, tem regras para servidão que miram a libertação e a dignidade. E ainda as práticas de consagração dos animais, que envolviam toda a comunidade em rituais e refeições. Fica a pergunta para a gente pensar, né? Como esses ideais tão antigos de perdão financeiro, de responsabilidade comunitária, de tratamento digno do trabalhador, como eles dialogam ou talvez até desafiam as nossas estruturas e valores hoje? E qual o peso que a memória coletiva, como a lembrança da escravidão no Egito, para eles ainda tem ou deveria ter na construção de uma ética social mais justa para nós? Exato. É uma reflexão que atravessa o tempo, com certeza.